Graça e paz, povo santo. E aí, como vocês estão? Tudo bem? E, bom, hoje o Espírito Santo colocou algo no meu coração para eu compartilhar com vocês. Na verdade, não foi nem hoje, foi ontem de noite. Ontem de noite eu acho que eu estava sem fazer nada, indo dormir. Eu ia dormir super cedo ontem para acordar cedo, que só hoje. Porque eu estava com os negócios para resolver e tudo mais. E isso antes de eu dormir, eu estava mexendo no celular e tudo mais. Sim, eu sei que é errado mexer no celular e tal, mas eu estava lá mexendo. E foi por um bom motivo que veio uma mensagem para mim falando sobre uma fala de João Batista. E isso daí o Espírito Santo falou comigo para compartilhar isso aqui com vocês. Então, preparem sua Bíblia. Eu diria até para preparar sua Bíblia e ficar um pouquinho de mente aberta, porque vamos mandar a Bíblia. Vamos andar pela Bíblia hoje. Vai ser bem pouquinho, tá ligado? Mas, enfim, seguindo. Caso queira me ajudar financeiramente, meu Pix está aí na descrição, tá certo? Isso daí vai me ajudar com muitos custos. De verdade, realmente agradeço a você. E, enfim, bora passar a mensagem de Deus. E é o seguinte, por muito tempo, tanto no meio católico quanto no meio evangélico, obrigado pela participação, Samsung, sempre aqui. Muitas vezes, quando alguém pecava contra Deus, ela era disposta da presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas apontavam o dedo para aquela pessoa que cometeu um erro, que cometeu um pecado, e afastavam ela da igreja. A maior quantidade de relatos que vemos hoje, e não crentes, são pessoas que eram da igreja, mas que se sentiam presas em tal doutrina, porque não podia usar saia, não podia se maquiar, usar maquiagem, um homem não podia usar bermuda, esse tipo de coisa, ficavam presos nisso. E também quando pecavam, faziam esses mínimos pecados, assim por se dizer, dessas doutrinas, dessas igrejas, elas eram destituídas da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Elas, tipo, você não pode estar mais na presença do nosso Senhor Jesus Cristo e tudo mais, e paz, não sei o quê, você não pode estar mais nessa presença santa, base da minha igreja. Muitas pessoas eram assim. Outras, por causa desse tipo de doutrina, se afastaram. Mas elas não conheceram verdadeiramente a Cristo. E quem conhece verdadeiramente a Cristo com um ano de evangelho, com 2 anos de evangelho? A gente pode ter sentido a presença de Cristo, mas é com os anos passando que a gente entende que vamos abdicar das coisas desse mundo e vamos abdicando cada vez mais prazer para estar próximo da presença gloriosa de Cristo, que vamos, eu não diria nem nos acostumar, porque se acostumar com a presença de Deus é errado, mas que nós vamos gostando da presença de Deus, gostamos de ver a glória dele, de estar junto dele, tá ligado? Então, basicamente é isso. Mas essas pessoas, muitos líderes religiosos, por pura religião, tiram as pessoas. Lembrando, não estou citando aqui igrejas, nem nada do tipo, eu estou citando normalmente o que acontece no nosso meio, no nosso povo. E eu estou exortando esse tipo de pessoas com todo amor no meu coração, tá? Então, a gente tira essas pessoas da presença de Cristo e essas pessoas não vão nunca mais conhecer a Cristo. Você entregou a alma de brinde para o diabo. E outra, o que o diabo mais quer são essas pessoas que não se sentem pertencidas à casa de Deus, que elas simplesmente só se acostumem com a glória de Deus e não vejam nada demais por causa de religião simplesmente. Mas não, meus amados irmãos. Eu sei, precisamos entender isso. A presença de Deus, uma presença purificadora. Como assim? Levítico 10. Bora lá, abra aí Levítico 10, do 1 ao 3. Eu vou ler na King James. Levítico 10, do 1 ao 3. Acho que eu já li até em outro vídeo aqui. Vou ler na King James atualizada. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram para cada um o seu queimador de incenso. Colocaram o incenso dentro, puseram fogo e o apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Contudo, não fizeram isso de acordo com as leis de Deus, e por isso ele não aceitou a oferta deles. De repente partiu de diante do Senhor uma labareda que os aniquilou, e pereceram ali mesmo, onde Deus estava. Disse então Moisés a Arão: Foi que o Senhor declarou quando disse: Aqueles que se aproximarem de mim devem honrar minha santidade. E diante de todo o povo demonstrou a minha glória. Arão, contudo, guardou em silêncio. Aqui vemos claramente
que isso daqui não foi Deus que matou. Não foi Deus. Deus não mata, tá ligado? Isso aqui não foi Deus que pegou e matou o filho de Moisés e Arão. Simplesmente, aqui a presença de Deus estava tão forte que purificou o pecado dos filhos de Arão. E por isso eles morreram. Porque o pecado não pode se achegar junto do Senhor. Por isso, eis a diferença dos filhos de Arão que cometeram um pecado somente de se acostumar, irem sem santidade, irem pouco fez, pouco faz diante da presença de Deus. Para os filhos do profeta Eni, que é declarado lá em 1 segunda, em 1 Samuel, capítulo 1, 2, 3, 4, se eu não me engano, e 5 também. Essa é a diferença, porque os filhos de Eni estavam fazendo um pecado maior, só que a presença de Deus não estava tão gloriosa ali, por isso não poderia purificar o pecado, porque a presença de Deus não estava tão poderosa por simplesmente, eu não diria nem descrença, mas fugiu a palavra agora, porque as pessoas não estavam buscando a Deus, e Deus não vai se fazer presente no meio de pessoas que não buscam, tá ligado? Então, basicamente é isso. Outra forma de vermos que a presença de Deus purifica o pecado e tudo mais, Ananias e Safira, Atos 5, vamos ler aqui. Atos 5, Atos 5 do 1 ao 10. Eu vou ler na NVT, beleza, galera? Vou ler na NVT. Atos 5, do 1 ao 10, vocês vão ver, a presença do Senhor purifica o pecado. Havia, porém, um homem chamado Ananias, sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Ou seja, eles mentiram, cometeram um pecado que é o da mentira. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender, ou não, como quisesse. E depois de vender, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. 5. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Ó, pausar aqui. Foi Deus que matou? Foi Pedro que matou? Não. A presença de Deus foi tão gloriosa. Lembrando que é pouco tempo depois, pós em Pentecostes, o dia de Pentecostes, a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus estava tão gloriosa naquele lugar que purificaria todo o pecado que tentasse se encontrar com ele, porque Deus, a presença de Deus é como um sol, de longe da vida, mas de perto, cada impureza vai sendo queimada, literalmente é isso. Verso 6. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Verso 7. Cerca de 3 horas depois, sua esposa entrou sem saber o que havia acontecido. 8. Pedro lhe perguntou: Foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: Sim, foi esse valor. 9. Então Pedro disse: Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam os jovens que sepultaram seu marido. Então, logo ali perto da porta, também levarão você. 10. No mesmo instante, Ana caiu no chão e morreu. Quando os jovens enterraram e viram que Anne estava morta, levaram seu corpo para fora e a sepultaram ao lado do marido. Morte, né? A presença de Deus purifica isso. Só que por que essas pessoas que cometem um pecado, nós não devemos expurgá-las, expulsá-las da presença de Cristo? Simplesmente porque não é assim que a gente trata. Quando a pessoa confessa um pecado, ela quer ajuda para sair daquele pecado. Quando notamos um pecado na pessoa, devemos repreendê-la em amor para que ela saia daquele pecado. Para isso, tá ligado? Porque lembrando, vou ler aqui, João 1:29. Vamos abrir aqui João 1:29. João, cadê João 1:29? Vou ler na King James atualizada. João 1:29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha caminhando em sua direção, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Essas pessoas, não é expulsando elas da presença de Jesus Cristo que elas vão purificar esse pecado, e sim elas confessando o pecado, entenderem que estão no pecado, pois o Espírito Santo não veio para condená-las, e sim para fazê-las serem entendidas, para dar o entendimento que elas estão em pecado e ajudar elas a se afastarem do pecado. O Espírito Santo veio para isso. E como fazemos isso?
nos aproximando de Jesus Cristo, porque eis o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, que purifica todo o pecado do mundo. Essas pessoas que cometem o pecado não precisam ficar longe da presença de Deus. Claro, não estou falando de servir na igreja, porque aí servir precisa estar santo, precisa estar purificado. Mas estar na presença de Deus, ela precisa estar junto de Jesus Cristo, pois ele purificará os seus pecados. Ah, Igor, mas é perigoso para ele e tudo mais. Sim, é perigoso, mas eu quero que você entenda um negócio. Abram lá em Apocalipse. Vamos para Apocalipse. Acho que é a primeira vez que eu abro Apocalipse aqui. Apocalipse 2, 18 ao 23. Apocalipse 2, 18 ao 23. Eu vou ler na área, tá? Que é a Almeida Revista Atualizada na área. Do 18 ao 23. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve. Isso daqui é Jesus Cristo falando para João escrever. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao de bronze polido. 19. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. 20. Tenho, porém, contra ti tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a cometerem coisas sacrificadas aos ídolos. E a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. 21. Dê-lhes tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Vamos parar aqui no 21. O que entendemos aqui? Deus dá um tempo para nos arrependermos. Dá um tempo, beleza? Vou seguir aqui, depois eu explico melhor. 22. Eis que a próstro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das suas obras que ela incita. 23. Isso é Jesus Cristo falando. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Bora lá. O que podemos entender? Há dois tipos de tempos. Não, eu diria até três tempos, no caso. A gente teve o tempo da antiga aliança, o tempo da lei mosaica, que foi substituída pelo sacerdócio de Cristo. O sacerdócio levítico foi substituído pelo sacerdócio de Cristo, com novos mandamentos, novas leis que aumentam o padrão da lei de Moisés. Para nós, que agora somos templo e morada do Espírito Santo e precisamos estar cada vez mais puros para ter o Espírito Santo habitando dentro da gente. E agora, tivemos o tempo da lei mosaica, estamos no tempo da graça, o tempo da graça de Deus, onde Deus nos dá um tempo para nos arrependermos dos nossos pecados e chegarmos a Jesus Cristo para sermos purificados dos nossos pecados, sermos purificados do nosso pecado original que já nascemos com ele, e também abonirmos qualquer tipo de prazeres desse mundo, focando simplesmente na santidade para se aproximar cada vez mais de Cristo e se aproximar cada vez mais de Deus. E ao tempo do juízo de Deus, onde o tempo se acabará, o tempo da graça, e o tempo do juízo se dará lugar. E todas as pessoas que cometeram adultério, que foram impuras diante da presença de Deus, de Ananias e Safira, que mentiram, adúlteros, homossexuais e tudo mais, estarão sobre juízo de Deus. Entenderam? Estarão sobre juízo de Deus. A gente não está no tempo de juízo, estamos no tempo da graça. E essas pessoas que cometem pecado, que estão em pecado, precisam se achegar cada vez mais a Cristo, pois Ele há de purificá-las. Esse pecado ele vai pegar e jogar fora. Mas eles precisam dessa comunhão com Cristo. Então, quando alguma pessoa cometer algum erro, repreenda-os em amor. Quando ela vier confessar com você, aconselha com amor. Mas é claro, mostre esse amor, mas também mostre que ela está errada, que ela precisa se arrepender e tudo mais. Mas não deixe, não abdique a presença de Jesus Cristo da vida dessa pessoa, pois ela só sai desse pecado com Jesus Cristo. E acredite, se você, que tem total conhecimento da palavra, fizer aquela pessoa abdicar da presença de Jesus Cristo, no dia do julgamento, você vai responder por aquela alma que você fez se afastar de Cristo Jesus. Você vai responder por ela.
Estou falando, a gente responde, depois que somos salvos, respondemos por nossas obras a Cristo, por causa do galardão no céu. Também vamos responder por cada alma que a gente afastou. Literalmente é isso, vamos ter isso também. Cada palavra que a gente falar vai ser julgada, cada palavra impura que a gente falar, palavrões, desgraças, coisas que a gente falar com isso, vão ser julgadas, cada palavra da gente. Cada pessoa que a gente converteu, que a gente falou da palavra de Jesus, vamos ser julgados por isso, vamos ser julgados por essas obras, vamos estar salvos, mas vamos ser julgados pelas nossas obras por causa do galardão do céu. Mas você vai ser julgado por essa alma que você tirou da presença de Cristo Jesus. Você vai ser julgado porque você fez uma pessoa se afastar da presença do Santo dos Santos, porque não teve reverência, porque não teve amor para com aquela pessoa, para que entender que não é ela que tem que se purificar para chegar em Jesus Cristo, e sim ela chegar em Jesus Cristo para Jesus Cristo o purificar. Enfim, isso daqui eu espero que vocês tenham entendido, ficou meio confuso e tudo mais, mas literalmente é isso. Jesus Cristo é aquele que pode te purificar. Não é você que se purifica para chegar em Jesus Cristo. Não, você vai se purificando e se achegando cada vez mais em Jesus Cristo. Você chega em Jesus Cristo e ele te purifica. Espero que você tenha entendido isso, mas só foi algo que veio do meu coração aí para eu falar para vocês e tudo mais. E eu oro para todos. Cada vez mais busquem a presença de Deus na vida de vocês. E eu oro por cada um de vocês, meus amados irmãos, e fiquem na paz. Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador dos céus e da terra. Tamo junto?